tem muita gente não querendo enfraquecer a nossa instituição, mas querendo enfraquecer a instituição Polícia Militar. Então, eu sempre tive uma divergência política, mas nunca manifestei o respeito ao governo que eu servi. Às vezes, acontece que tem um esperando, irmão, uma oportunidade. E por isso que não... Esse cara tá querendo resolver mesmo essa porra ou ele tá querendo piorar? Fiz, irmão, abre o olho, lembra disso? O cara quer criar um movimento pro outro cair pra ele. Eu, coronel, se eu quiser transferir um policial, se o policial tiver lastro político, eu não transfiro, irmão. Eu, coronel, não mexo, comando geral. Se ele quiser promover a coronel, só a escolha dele, não funciona, não vai. A gente pensa, a gente manda, e não manda em tudo que a gente pensa que manda. Somos um corpo só, uma única pessoa. Porque senão a gente se enfraquece. E tem muita gente não querendo enfraquecer a nossa instituição, mas querendo enfraquecer a instituição Polícia Militar. Sim. A pessoa se diz, Frank, que ela é autoridade. Autoridade, Frank, eu acho isso muito efêmero, porque passou o poder, acabou a autoridade, entendeu, parceiro? Acabou a autoridade. E tem uma autoridade que não muda, que é a autoridade moral. Essa você leva então, pra assim, sempre. Não vai. Aí a pessoa entende hoje, eu entendo, sabe, que prefeito Bruno Reis, governador Jerônimo, Turaro, Ivan, nós somos servidores públicos. Okay? A diferença de Ivan para mim, hoje, na gestão política que eu estou, okay? Como servidor público lá, esqueci da Polícia Militar, é que Ivan é um servidor público concursado. Ele escolheu essa profissão, okay? Ele não foi, sabe, colocado pelo povo para exercer essa função de servidor público. Então, aquele que é colocado pelo povo para ter uma seleção de servidor público, eu acho que a responsabilidade tem que ser ainda maior. Porque ele não está ali sozinho, ele representa não sei quantas mil pessoas nele. E a pessoa às vezes acha que esse poder que ele tem de ser servidor, que é autoridade, que é aquelas regalias, que é aquilo, pelo amor de Deus, não acho que não existe nada disso. Porque se não fosse o voto do povo, não estava ninguém. Então assim, por isso que eu acho que não tem nada, não prejudica em nada a situação de Ivan ou de Turaro hoje terem uma opção política e serem um bom profissional no cumprimento de sua missão para defender o seu Estado. Não faz sentido nenhum. Desde quando a gente não falte com respeito, sabe, às autoridades maiores. Agora, divergências políticas fazem crescer. Muito. Então, eu sempre tive uma divergência política, ok? Mas eu nunca manifestei o respeito ao governo que eu servi. E não caberia a mim estar fazendo críticas. Mas a instituição polícia foi muito bem definida. Sempre foi. E minhas críticas sobre a gestão sempre foram muito positivas. Eu fiz críticas e o comandante-geral, sabe, Anselmo Brandão, sempre soube do que eu falei. Eu dei uma ideia que não foi seguida, porque a gente tinha algumas missões a cumprir que a corporação, Ivan, não entendia, não aceitava. Poxa, isso não está certo, assim a gente vai ser prejudicado. Comandante, vamos montar um Estado-Maior. 5, 6, pô. Não vai sozinho. A gente vai com o Estado-Maior. E mostra que não pode ser assim. Porque as consequências para a tropa vão ser. Se tiver que exonerar, mas não vai dar 6, 7. Não era 6, 7, irmão. Exatamente. Você entendeu? Mas às vezes acontece que tem um esperando, irmão, uma oportunidade. E aí, por isso que não anda. Eu vivenciei isso, sabe quando, irmão? Aquele movimento. 2012. E o senhor teve aquele contato comigo que eu fiz assim, irmão, a gente sempre lembra disso, né? Você fez, irmão, vai encontrar esse cara aqui, rapaz, que vai ser bom pra conversar. Olha assim, eu fiz, irmão, esse cara tá querendo resolver mesmo essa porra ou ele tá querendo piorar? Aí você, não, rapaz, eu fiz, irmão, abre o olho, lembra disso? Porque o cara, quando vai ver, o cara queria a topada do Coronel Castro. E aí, quando você alertou, você, porra, irmão, eu fiz, Ivan sempre foi muito mais maduro do que nessa situação. Ivan sempre teve um olho, sabe? Essa visão que ele tem, sempre foi meio bitolado. Ivan não, Ivan conseguia ver umas coisas periféricas dessa parte de articulação política. Não, pô, de coração aberto, ele diz, rapaz, seu coração é muito bom pra isso. Eu fiz assim, eu fiz, irmão, o cara tá te dando uma rasteira aí. E ele, não, rapaz, o cara é isso. Eu fiz, irmão, eu não vou encontrar esse cara de novo, não. A conversa com ele foi péssima, não tem conversa. Tanto é que a gente teve a conversa, acabou tendo a conversa diretamente com o Coronel Castro. O cara quer criar um movimento pro outro cair pra ele assumir. E então assim, não vai, ali... pô, pra assumir o quê?
Mas olha, vamos ser sinceros aqui, Ivan, qual é o negócio? Comandante, coronel, não é isso? Eu, coronel. Tá legal? Se eu quiser transferir um policial, se esse policial tiver lastro político, eu não transfiro, irmão. Eu, coronel, não mexo. Comandante geral, se ele quiser promover a coronel, só a escolha dele não funciona, não vai. Então, assim, a gente pensa que a gente manda. E não manda em tudo que a gente pensa que manda. Ok? Então, por isso que o alinhamento, sabe, de governo e comandante tem que ser muito estreito. Muito ímpar. Ok? Por isso que eu falo e falo novamente aqui no seu podcast, quem quiser que fique chateado, direito. Pô, Marcelo Werner é um cara. Porque ele tá ali, não foi colocado ali de forma política. Tá certo? E ele tá esperando, eu tenho certeza disso, ter mais força política para poder mexer no que ele acha que deve mexer em cima de um tabuleiro. Não vamos falar não. Toda vez, lembra da outra vez que a gente tava... Eu sempre falo isso. Na semana passada eu falei, os meninos aqui, a gente elogiando o Marcelo Werner. Eu falei, rapaz, eu falo direto, não vamos elogiar esse cara. Se tem uma coisa que a gente não deve fazer, infelizmente, é elogiar o secretário de segurança. Porque o cara tá fazendo um bom trabalho. Olha o tempo que nós chegamos. Que a gente fica preocupado em elogiar demais o cara que tá no topo, porque o cara tá fazendo um bom trabalho. Mas eu fui crítico do último secretário. E quem não foi? Mas assim, mas eu depois refletindo, esse rapaz, ele era juiz, não é isso? Era juiz federal. Rapaz, uma pessoa boa. Uma pessoa boa. É bom demais. Boa. Só que ele, entenda? Ele. Paz e amor. Ele. Foi pra assistir um filme de Xuxa e botaram ele na sala de Rambo, irmão. Então o zen dele é outro, pô. Comprou o ingresso pro filme errado. Comprou o ingresso pro filme errado. O zen dele, ele é zen. Então, assim, deixou essa brecha. Deixou um lastro. Ok? Deixou um vazio. Isso, porra, por situações políticas, eu acredito, não sei, porque por capacidade técnica pode ter sido. Então, assim, fui crítico e falei muito mesmo. Uma mudança para Marcelo, pô. Marcelo tá construindo para passo. E Marcelo é um cara polícia, ele não tem medo de cumprir missão. Não tem medo de cumprir missão. Então, assim, a gente precisa disso. E precisa de uma pessoa que a tropa saiba que... E a gente foi de um polo a outro. Muito. E foi de um polo a outro. Graças a Deus, de um polo a outro de forma positiva. E ele, eu tenho amigos próximos, certo? Por exemplo, vou te falar aqui, Ivan. Natal no Santo Histórico, ele abraçou. Valeu? Independente, porque, pô, é a mentalidade do governo do Santo Estado. Abraçou. Porque o Natal do Santo Histórico não é de Bruno Reis, é do Santo Napolitano, pô. Então, pô, a gente tem que pensar num conjunto de todos. De todos. Porque nós perdemos com isso. Então a política hoje tem que mudar. Cada um que defenda seu lado. Mas quando se falar, sabe, de ideias para crescimento, certo? De formas positivas, pô, irmão, a gente tem que abraçar e tem que crescer. E cada um lá defenda seu lado. Ok? Porque todo mundo ganha. Inclusive o poder público, né? E não é só... É como você falou, não é só Bruno que vai ganhar.